Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Eu sou o Pedro Carioca e você está no canal Liverboy. Vamos fazer um pré-jogo? Liverpool contra Newcastle. Vai ser doideira esse jogo, vem comigo! Bem pessoal, no dia 25 de agosto, essa próxima segunda-feira, nós teremos o primeiro encontro nessa Premier League entre Liverpool e Newcastle na casa deles. E bem, vai ser um jogo muito complicado, um jogo que sempre é difícil, o Arne Slot fala sobre a intensidade do Newcastle. E bem, vai ser um jogo que o nome do Isaac vai ser muito mencionado e eu próprio não estará jogando pelo Newcastle. Será que ele vem? Será que ele não vem? Enfim, não vamos falar sobre essa novela hoje, vamos especular e eu vou dar minha opinião sobre como nós deveríamos ir para esse jogo. Então vamos analisar aqui a possível escalação feita pelo Pedro, não pelo Arne Slot, tá bom? Eu sou só um fifeiro médio que tá querendo dar meus palpites aqui. Então vamos dar uma olhada nisso daí. Começando com ninguém mais, ninguém menos que ele, nosso goleiro brasileiro Alisson Becker. Rapaziada, não tem como o Mamardashvili começar enquanto o Alisson tiver nessa boa fase. Não sei quando vai ter essa troca de goleiros. A minha especulação é que o Mamardashvili vai jogar as Copas, tá bom? Nem a Champions ele vai, apenas as Copas. E vamos ver como é que o Arne Slot vai dar minutos pra esse cara. Mas o Alisson, definitivo do gol, não tenho preocupações com ele. Passando para a nossa zaga, nós teremos Giovanni Leone. Sim, ele vai jogar nesse jogo, na minha opinião. Van Dijk e Konaté. Nossa, Pedro, iremos com uma linha de 3 zagueiros? Rapaziada, é o seguinte, o Alexander-Arnold ficou bolado que o Frimpong é um excelente jogador e ninguém tá sentindo falta dele, e ele lançou um fantasma das lesões na lateral direita. Eu questionei o Arne Slot de ter tirado o Frimpong no último jogo, mas a verdade é que o departamento médico tinha razão, ele não estava em condições de continuar e ele vai ficar fora até o fim dessa próxima data FIFA. E bem, além disso, o Conor Bradley voltou essa semana, ele só fez um treino com o time do Liverpool até então, até a última entrevista com o Arne Slot, e o Joe Gomes não treinou desde que jogou. Então assim, por mais que exista a possibilidade do Endo ou o Szoboszlai jogar na lateral direita, não é o que mais me agrada. E a gente tem um rapaz jovem, talentoso, que foi muito elogiado pelo Slot. Então eu não vejo motivos pra gente não testar essa possibilidade de 3 zagueiros. Até porque o nosso meio de campo precisa estar recheado. Sim, a gente precisa de um meio de campo muito constante, muito bem preenchido, porque o time do Newcastle tem uma fisicalidade enorme. Então eu iria com Ryan Gravenberch, volante, para trazer aquele equilíbrio que estava faltando nas últimas 2 partidas. McAllister e Szoboszlai, eles tentando preencher os espaços deixados por Mohamed Salah e Wirtz. Espaços esses nas laterais, porque o que eu tô imaginando com essa proposta de escalação de 3-5-2? Tem um spoilerzinho aqui. A minha ideia com essa formação seria do Mohamed Salah ficar livre pela direita para poder fazer suas corridas e o Wirtz tentando ali pela meia esquerda, ponta esquerda, se infiltrando para o meio de campo, puxando a marcação e liberando espaço para o nosso querido Cody Gakpo. Sim, eu imagino o Cody Gakpo fazendo esse atacante pela esquerda, aproveitando os espaços que o Wirtz iria criar, puxando a marcação, e o Ekitike mais centralizado, mas ao mesmo tempo flutuando entre uma ponta e outra, sempre aparecendo, sempre criando oportunidades, que é o que ele tem feito já nas últimas partidas. Então sim, é a escalação que eu tô imaginando, é uma formação bem diferente do que a gente tá acostumado de ver, mas eu não acho que seja impossível a gente jogar numa formação dessas, visto que estamos sem lateral direito. Sim, eu não coloquei o Kerkez, eu colocaria ele num segundo tempo, para poder reforçar um pouco mais a nossa zaga, e aí voltando para um 4-3-3 ou até um 4-4-2. O Newcastle, como eu falei, é um time muito físico, muito intenso no meio de campo, então a minha intenção é a gente rechear o meio de campo o máximo possível, gerando boas oportunidades para passe curto, e os nossos 2 atacantes lá na frente preparados para receber bolas enfiadas e também gerando oportunidades se aproximando da nossa linha central. Aí alguns de vocês devem estar assim, nossa, Pedro, você não entende nada mesmo de futebol. Sim, eu sou só um torcedor, eu tô querendo sonhar, tô imaginando coisas novas, tá bom? E eu acho que seria muito interessante a gente testar um Liverpool dessa maneira, principalmente pro Giovanni Leone ganhar alguns minutos. Eu quero muito ver esse menino jogando, muito mesmo. Tô bem animado para ver ele jogar e não acho impossível o Arne Slot fazer uma formação como essa, visto que a gente tá sem lateral direito. Bom,
Eu queria falar um pouquinho também da última entrevista que o Arne Slot fez. Eu não sei se foi uma press conference, enfim. Ele elogiou muito Chiesa. E um cara que a gente praticamente considerou fora do Liverpool, ele parece que está bem dentro do elenco agora, na verdade. O Arne Slot ressalta que toda vez que ele está disponível, ele é uma excelente opção. E, poxa, vai me dizer que você não ficou super empolgado com aquele gol dele contra o Bournemouth na primeira rodada. Eu fiquei muito. Se ele estiver bem fisicamente, eu quero muito contar com o Chiesa, mas eu sei que a gente não pode abusar disso. Eu sei que ele é bichado e a gente precisa tomar esse cuidado. Por isso que a gente tá esperando ansiosamente por mais opções no ataque, porque não dá pra ir pra temporada só com o Ringo, Moura e Chiesa de reserva. Não dá, cara. É atirar no próprio pé. E eu entendo também o cenário em que nos encontramos. Não dá pra você contratar qualquer um. Ah, eu preciso de mais um atacante, eu preciso de mais um ponto esquerda. Por conta disso eu vou atrás de qualquer um? Não. E aí eu quero falar do segundo ponto da entrevista do Slot, que eu achei que foi muito bom. Ele falou muito bem. Ele foi perguntado sobre o Guerre, sobre o Isak, e ele falou, olha, lógico que o ideal seria ter 2 jogadores por posição, mas não é essa a realidade. Eu prefiro ter um elenco menor do que decepcionar pessoas, oferecendo tempo de jogo e não entregando a elas. E se for para ter jogadores, se for para virem novos jogadores, que sejam jogadores importantes e que queiram o Liverpool. Isso pra mim foi ótimo. Não é contratar por contratar. Um jogador que ele queira respirar Anfield, ele queira respirar Liverpool. E isso é muito importante porque vai ser aquele jogador que vai dar tudo de si em campo. Não é só respeito, e sim admiração pelo clube. Então eu gosto muito dessa mentalidade do Slot. E eu acredito que estamos bem encaminhados para mais contratações, sim. Essa próxima semana vai ser doideira, a novela Isak vai bombar. A novela Guerra também, que já é uma novela, vai bombar. Pode ser que bombe pro bem, né, pra termos mais reforços, ou pro mal de realmente não acontecer. O que eu acho muito difícil, tá? Pelo menos um desses dois com certeza virão. Não sei qual. Então bem, é isso. Um pré-jogo bem rápido. A formação que eu gostaria de ver o Liverpool jogando nesse jogo seria sim um 3-5-2, com o Salah e o Wirtz mais livres para poder gerar oportunidade, mas estando mais perto do meio de campo. Quero saber o que você acha. Deixa nos comentários aí qual formação você acha que vale mais a pena. Se eu sou maluco de pensar desse jeito, se você prefere ver o Wataru Endo, Szoboszlai ou até o Curtis Jones na lateral direita. Enfim, deixa nos seus comentários a sua opinião, deixa seu like, compartilha com seus amigos e até o pós-jogo. Falou!